Oi, povo! Vamos lá, pessoal? Voltei agora português. Então, vamos lá? Na atividade de português, você vai observar aí que a gente vai estar falando um pouquinho sobre o travessão e os dois pontos. Tia Sheila também já colocou aí na plataforma para você 2 vídeos, né? Para você compreender um pouquinho melhor. Mas isso se torna muito fácil quando a gente presta atenção. Por quê? Porque a gente já entendeu que o travessão é usado quando tem um diálogo, quando tem uma conversa. Então, para a gente colocar o travessão, é necessário que essa história, que esse texto tenha conversa, né, entre uma pessoa e outra. Então, presta atenção. Se você observar, se você voltar lá na página 52 e observar o texto lá do rato do campo e o rato da cidade, você vai entender perfeitamente os 2 pontos e você vai entender perfeitamente o travessão. Todas as vezes que tinha a conversa do rato da cidade com o rato do campo, você vai observar o tracinho do travessão. Então, não é algo difícil, é algo para a gente prestar atenção, tá bom? Então, lá na página 58 tá assim, ó. Leia esse trecho da história. Sim, já vou e não pretendo voltar. Logo no início, a gente observa o quê? O travessão. Ele está falando com outra pessoa. Sim, já vou e não pretendo voltar. Ele está conversando com uma outra pessoa, né? Que sinal de pontuação foi usado no início da frase? Represente-o. Então, você vai observar que nessa frase, logo no início foi colocado o travessão. Por quê? Porque está tendo um diálogo, está tendo uma conversa, não é isso? Aí abaixo tem aqui, ó, esse sinal de pontuação é usado nos diálogos. O diálogo é uma conversa entre 2 ou mais pessoas. Aí tem o travessão, mostrando assim, eu sou o travessão. Sou usado nos diálogos para iniciar a fala de um personagem. E abaixo os 2 pontos. Oi, eu sou 2 pontos. Também sou usado nos diálogos para indicar que um personagem vai falar. Então, toda vez que a gente for observar um texto onde tem diálogo, onde tem conversa entre 2 ou mais pessoas, você vai observar em todos esses textos, as 2 pontuações. Tanto o travessão, para colocar o início da conversa, para indicar que tem um diálogo de pessoas, quanto os 2 pontos, mostrando que agora é a vez do outro personagem começar a falar. Então, na página 59, você vai agora, olha só o que está pedindo. Agora que você já sabe os sinais de pontuação que usamos em um diálogo, volte ao texto e pinte-os. Então, voltar ao texto, qual texto? O texto do ratinho, porque a gente aqui está continuando a atividade que a gente começou lá do ratinho, tá bom? Então, você vai lá, vai voltar no texto e vai pintar os sinais de pontuação. Os sinais de pontuação, tá bom? Abaixo tá assim, ó. Leia o diálogo a seguir e complete os espaços usando corretamente o travessão e os 2 pontos. Então, presta atenção, pessoal. Eu nunca vou achar 2 pontos no início da frase. Não tem como. Os 2 pontos a gente não usa no início de frase nenhuma. Então, 2 pontos é quando termina a minha frase, né? O travessão, sim. O travessão a gente coloca logo no início da frase, mostrando que tem um diálogo, que tem uma conversa entre 1 ou 2 pessoas, ou 3 pessoas, e aí a gente vai mostrando que tem o texto tem conversas, tem diálogo, tá bom? Então preste atenção nisso, que você não vai errar. A gente não vai achar 2 pontos no início da frase, não tem como.
tá? E já o travessão é sim para ser colocado no início da frase, aonde tem diálogo de duas pessoas ou mais pessoas, ok? Então você vai aqui observar o texto e você vai colocar o travessão e 2 pontos. Lembrando sempre do que tia Sheilinha falou, lembrando sempre do vídeo que você assistiu e lembrando sempre do que está escrito aqui. O travessão, início da frase, aonde mostra uma conversa. 2 pontos, ó, indica que uma outra personagem vai também falar. Então, presta atenção nisso aí, ok? Então, em cada quadradinho desse aqui, você vai usar aí ou travessão ou 2 pontos. Combinado? Muito tranquilo para você. Na página 60, agora você precisa ter também bastante atenção. Aqui, você vai observar uma história em quadrinho. Olha aí, a história está em quadrinhos. Só que aqui, você observa que tem um diálogo, mas não tem travessão. Por quê? Porque aqui na história em quadrinho tem o balãozinho, ó. Tá usando aí, olha, cada um tá mostrando o seu balãozinho. Esse balãozinho aí tá mostrando qual é a fala de cada personagem. Agora, a gente vai precisar tirar essas falas desses personagens para escrever abaixo nas linhas que você vai observar aí na sua apostila. Agora sim, você vai precisar usar o travessão. Você vai tirar as falas do balãozinho que você está vendo aí e vai colocar as falas nas linhas aí na sua apostila usando o travessão. Então, você precisa olhar cada fala que você vai observar e você vai copiar. Então, você vai, ó, leia a tirinha e em seguida reescreva o diálogo usando corretamente o travessão. Então, aqui você vai reescrever a história que você está observando aí nos quadradinhos e aí você vai reescrever aqui nas linhas abaixo, colocando o travessão. Por que colocando o travessão? Porque a gente observa aqui o quê? Uma conversa. Um diálogo, ok? Não tem o travessão aqui nessa historinha, porque tem o balãozinho mostrando a fala de cada personagem aí. Então, foi colocada dentro do balãozinho as falas. Agora, a gente já vai tirar o balãozinho. A gente vai escrever essa história. Então, a gente vai escrever tirando do balãozinho para colocar o travessão. Então, é só colocar o travessão copiando cada fala que você vai observar aí nessa historinha em quadrinhos, ok? Então é isso. Agora presta bastante atenção, porque você precisa reescrever a história igual. Então você vai tirar todas as falas dos balões, colocando abaixo aqui nas linhas, fazendo o seu texto, ok? Então é isso, pessoal. Aqui a gente termina a nossa atividade no dia de hoje, ok? A gente termina com português. Eu coloco aqui a correção na nossa apostila. Qualquer dúvida, conte comigo. Amanhã estou de volta aqui para mais atividade. Continuo com você até o final da nossa aula, ok? Combinado? Um beijo, então, caprichando aí na letra. E, por favor, sem erro. Tá tudo aqui no balãozinho. Não tem como errar. Então, prestando atenção na escrita ali do balãozinho, para não ter erros aí na hora que você for reescrever o seu texto, tá bom? Beijinho, pessoal. Tchau.